Olá, estamos aqui em mais uma edição do Fora do Ar Podcast. Hoje estamos aqui com Rafael Pinheiro. O Rafael Pinheiro, ele é pré-candidato a vereador de Parnamirim. Parnamirim, exatamente. Pronto, Rafael, e conte aí como é que está sendo essa jornada, como é que está sendo esse início aí. Vamos conversar um pouco sobre as políticas em geral lá para Parnamirim, né? O pessoal de Parnamirim que assistir aí já vai ter uma ideia de qual é a mudança, quais são as coisas que você espera para Parnamirim nesses próximos anos, né? Certo. Então, começando pelo começo, né? Eu sempre fui uma pessoa assim que gostava de me envolver no debate político, mas eu não me Sim. via de fato entrando assim para essa vida pública, né? De tentar. Mas eu acho que um evento leva uma coisa leva a outra, né? E eu tentei buscar algumas melhorias para o meu bairro, fui atrás de algumas coisas, tentei buscar ajuda com o poder público e aí eu vi que havia não era só dificuldade, parece que existe uma certa falta de vontade, né? Sim. Falta de vontade política. Porque a pessoa em geral, às vezes ela acha que na política é tudo ou é roubalheira Aham. ou é bom. E não é só isso, né? Tem gente que rouba, mas tem gente que é só incompetente, né? Aham. Tem Então, essa parte. foi essa coisa que realmente me despertou assim, poxa, eu acho que eu preciso fazer algo mais. E Uhum. também a gente reclama muito, né? Mas a gente não se organiza para poder cobrar isso. Porque o político ele tá lá atendendo ao eleitorado dele. Se o eleitorado dele não tá apto, não tá reclamando, tá deixando passar, ele vai, né? Em geral, tende a ser assim. Então, por Uhum. causa dessas coisas, foi, eu acho que um aglomerado aí de ideias, eu resolvi que ia me lançar, me jogar. Eu nunca fiz antes, né? Às vezes a pessoa pergunta, já é a primeira campanha é a primeira. Uhum. Espero que já dê certo, né? Às vezes a pessoa dá a primeira, não, É, talvez não tenha resultado, mas assim, o retorno que as pessoas têm dado já é uma boa, é o né? maior combustível, porque Isso. todo mundo que eu falo, as pessoas ficam bem animadas, muita gente já ofereceu para fazer campanha, Aham. então, claro, isso que vai me dando muito mais é, coragem, né? E vontade de fazer e realmente meter a cara. É como você falou, na verdade é porque o que a gente vê diariamente ao redor da gente, no nosso bairro, no bairro vizinho, e pela rua fora onde a gente sai, a gente vai vendo problemas, a gente pensa assim, cara, o que que eu poderia fazer para resolver? Por que que tal político não resolve? Por que que... E a nossa pergunta é sempre por que que não é resolvido? Você passa naquela mesma rua, aquele problema está sempre ali. Passa, tem uma luz ali apagada que ninguém nunca acende, você não sabe como é que poderia fazer para acender aquela luz. Então, quando você chega um momento que acho que a maioria das pessoas, eu já pensei muitas vezes, às vezes eu sou muito de rapaz, é melhor não me meter nesse negócio, não. Mas às vezes você fica tão assim, você, diz, rapaz, eu vou ser político, eu vou entrar como vereador e chegar a ser prefeito, sei lá o quê, e tentar. O nosso pensamento, na verdade, é de mudar aquilo que está ao nosso redor, né? Para que a gente possa ter uma vida melhor e trazer para as outras pessoas também uma vida melhor no ambiente que a gente vive, né? E uma coisa interessante, David, é porque é o seguinte, essa questão da vontade política ela é muito mais forte do que a gente pensa. Então, por exemplo, é, tem 2 semanas eu apresentei um projeto para o deputado federal General Girão para recapear a Avenida Ayrton Senna. Porque a Avenida Ayrton Senna tem um problema, ela é uma via estadual que está uma parte em Natal e uma parte em Parnamirim. A parte de Natal, ela é razoavelmente bem cuidada. Você anda tranquilo. A parte em Parnamirim tá assim, abandonada. Eu moro lá tem 15 anos na região. Sim. Nunca foi recuperada, entendeu? Só 15 anos Lá que em você Nova mora Parnamirim. em Nova Em Nova Parnamirim? Parnamirim. E Uhum. aí ela nunca se fez nada. E o problema é que assim, ela é uma via muito importante. Uhum. Assim, eu não vou passar pano e dizer que tudo bem deixar as ruas esburacadas, mas poxa, você deixar uma das vias principais, né? Aham. É abandonar. E aí eu fui lá, apresentei um projeto para o deputado, dizer, vamos refazer isso aqui? E eu vi ele dizendo, olha, a gente é, destinou uma emenda para Parnamirim e não foi utilizada. Então, se você fizer essas condicionantes aqui, acho que dá para a gente destinar o dinheiro. E aí eu fiquei pensando, poxa, era só isso?
Ah, é porque só falta de vontade de alguém que E eu esteja. fiquei, poxa, e todos os gestores que a gente tem, e os vereadores que a gente tem em Parnamirim, ou seja, era só a gente querer destinar. E aí você começa a se perguntar, poxa, não é tão Hum, difícil. Lógico, existem limitações também, né? Acho que tem muita gente que acha que o dinheiro público é infinito, né? Vai dar aumento para todos os funcionários, é vai ter verdade. tudo nos postos de saúde, assim. Lógico que áreas essenciais tem que ter, Hum, mas assim, vai ter coisas que vai ter um limite de orçamento, é claro. hum. Mas para algumas coisas você percebe que tem, sim, não é possível, porque lá em Nova Paranaíba a gente está tão abandonado que a sensação é que qualquer ajudazinha já vai ser revolucionária. É interessante que você falou aí sobre a Avenida Ayrton Senna, né? É porque, na verdade, eu esqueci, algumas pessoas mandaram perguntas e tudo mais, mas eu esqueci exatamente quem foi que mandou a pergunta, mas alguém disse, olha, fala sobre a Avenida Ayrton Senna. E a Avenida Ayrton Senna também uma avenida que fica ali no meu coração direto, batendo direto, que me dá, eu vou dizer até raiva, né? Mas também sempre aquele pensamento. Eu sempre vou na Ayrton Senna e eu percebi isso. Existe um lugar, não sei se as pessoas percebem, quando você passa dali do favorito, né? Você Hum. sobe, pronto. Quando chegou no topo da ladeira, Então, quando você desce ali, é o lado de Parnamirim, né? exatamente. Nossa, é tanto buraco, se chover, é tanta lama, e você fica só, se sai dali até o final da Ayrton Senna, só em buraqueira, buraqueira. Então, quer dizer, acabando carro, acabando moto, acabando até causando E acidentes. atrapalha o trampo, o E, pessoal anda mais devagar, na hora de pico fica, né, mais parado. Para vir isso para cá, mesmo. por exemplo, peguei Ayrton Senna aí. Tem um cruzamento ali que todo mundo para justamente na hora de cruzar o semáforo. Por quê? Porque tem um monte de buraco. Exatamente. E eu vejo também que a Maria Lacerda e a Abel Cabral Uhum. são dois lugares, duas avenidas, as principais, né? Você pega Ayrton Senna, Abel Cabral Mariana e Serra. Maria Lacerda, você pega as três principais avenidas ali de Nova Nova Parnamirim, né? Porque, na verdade, o que eu vejo, e até comento muitas vezes com as pessoas, é que parece que o poder, que os políticos, na verdade, eles não têm olhos para ali, por quê? Porque todo mundo que mora em Cidade Verde e Nova Parnamirim, muitas vezes nem se sente como de Parnamirim, um É, morador, né? trabalho Por em quê? Natal, Porque ele trabalha em Natal, ele é alguém que morava em Natal e comprou um apartamento, vota em Natal. todos votam em Natal, É. né? Eu conheço vários que votam aqui no bairro, Pois é, né? sim, é. E aí, então, o que acontece? Quando eu chego lá no dia, o pessoal mora lá em Parnamirim, quando eu vou votar, encontro o pessoal lá na mesma sessão, É, porque ninguém muda, parece que a primeira sessão da vida a pessoa quer ficar para sempre, né? tem E isso. aí acontece isso. Então, os políticos, eles pensam, não tem um voto ali, o que que eu vou fazer ali? Talvez, você acha que isso também acontece? Acontece. Só que aí a gente tem que separar algumas coisas. Primeiro, assim, não fazendo acusações, mas a Maria Lacerda e a Ayrton Senna são vias estaduais. Sim. Então, é, sim, é responsabilidade do governo do estado. Agora, são vias que estão no município de Parnamirim. Então, acho que não é justificativo você não fazer nada lá. Porque você pega, por exemplo, a pessoa que mora há 20 anos na Maria Lacerda, paga IPTU todo ano em dia, Uhum. não tem nenhum retorno. Então, como é que você justifica isso, né? Para o contribuinte? Como é que você chega e fala para ele que o IPTU dele absolutamente não vai para lá porque o governo do estado deveria estar fazendo? Entende? É uma coisa Uhum. que não bate aí. E você falou também sobre. Sim, as três vias, né? E se existe realmente essa parte da visão do político para o Sim, povo. Ah, o sim. povo não mora, quer dizer, não vota na Tá, gente. Então, como eu não tenho voto lá, não vou gastar exato. minha força Então, o ali. que eu penso muito nisso? Dessa questão da. Que Nova Parnamirim vive sim um abandono. Quer dizer, Parnamirim inteira assim tá meio acabadinha, mas eu digo, Nova Parnamirim eu acho que é mais ainda. Uhum. E aí, a razão que eu entendo é justamente essa. É tipo, primeira, atualmente não tem nenhum vereador do bairro. Então, Sim. só aí você já percebe que falta a questão da representatividade é um problema. Por quê? Porque, por exemplo, vou dizer um bom exemplo, bom vereador, Gabriel César.
Digamos, a base dele é mais Rosa dos sim, Ventos, Bela Vista, Bela Parnamirim. É natural que sim, ele vá se esforçar para ajudar o eleitorado dele, entendeu? sim, Então, se Nova Parnamirim não elege ninguém, também não tem ninguém que responda para Nova Parnamirim. Claro sim, que isso não tira a responsabilidade do município de, né, com cuidar. certeza. Até porque, e aí, só que isso vem mudando, que eu acho que talvez as pessoas e talvez os políticos e muitas pessoas não se perceberam isso, é que Nova Parnamirim tem 26 mil eleitores cadastrados agora nessa pré-seleção. Então, assim, Sim, é muita gente, né? sim, com certeza. Tudo bem que para um bairro que tem 60 mil moradores, ainda está bem aquém, mas não Uhum. pode ser desprezado. Então, assim, tem um eleitorado razoável, tem pessoas, é, inclusive o Salatiel mesmo, dizendo que é o bairro que pode ser decisivo para a eleição majoritária do prefeito, né? Sim, Porque o público lá não é tanto assim não tem aquela fidelidade, né? Porque sim. geralmente o público mais carente, o eleitor mais carente, ele tem uma fidelidade assim com o político, né? Então, Uhum. aconteça o que acontecer, vou votar na Nilda. Aconteça o que acontecer, vou votar no Salatiel. Em Nova Parnamirim, você não tem muito isso. Na Sim. verdade, você vai ter com, sei lá, Lula, Bolsonaro. Agora, a nível municipal, eu vejo zero. Eu não vejo ninguém assim nessa. Ah, eu sou eleitor de fulano. Você É não tem. interessante uma coisa que você está falando aí, é sobre, por exemplo, claro, a gente não vai entrar no mérito entre Lula, Bolsonaro, entre direita e esquerda, aquela coisa. Mas parece que as pessoas elas se importam mais com a presidência da República. Hum, sim. A briga, se você vê lá, aquela briga, a discussão política, a força que as pessoas colocam é lá, né? Só Uhum. que aí elas vivem aqui, né? Quem mora em São Paulo vive em São Paulo, quem mora no Rio vive no Rio, quem mora em Natal vive em Natal ou Parnamirim. E, e é e aí não se importando com o daqui, quem é o governador daqui, quem é o prefeito daqui, quem é o vereador, é tipo assim, a força a política fica muito mais forte quando é só lá na parte da presidência e pronto. E as pessoas acabam não se importando, e aí você vota em qualquer vereador, e aí como você vota em qualquer vereador, que muitas vezes você nem lembra Muita mais quem gente foi nem que. vota, na verdade, em vereador. Isso, Muita gente não tem. isso. Ou então, alguém foi lá, me deu alguma coisa, eu votei, vereador, deputado, né? E todos esses assim, as pessoas votam só porque alguém indicou, voto no meu deputado, voto no meu vereador, Uhum, faço isso, aquilo, sim. outro. Eu te dou uma Meu coisa, amigo. eu te dou outra. Um amigo meu ali que virou. Então, quer dizer, as pessoas acabam não votando com consciência. E aí, quando eles não votam com consciência naquele vereador, naquela pessoa, e não buscam depois, porque também é uma parte importante, buscar É a depois questão da representatividade, né? isso. E outra coisa, como você falou dessa representatividade, e falou desse vereador lá de Parnamirim, né? Uhum. Eu estava lembrando que realmente Parnamirim, ela tem uma área ali, você chega na Avenida Paulo Afonso, não sei se você sabe, a Avenida Paulo Afonso, ela começa ali já perto do qual é aquele onde tem a festa do boi ali, né? Assim, Isso, Aristóteles parque de Fernandes. exposições. Pronto, Parque de Exposição. A Paulo Fernandes, ela começa ali, e aí depois dela vai direto até a É feira. aquela Agora, lateral? isso, ela não era lateral. A lateral não, ela sempre foi asfaltada. Você chega na lateral, quando chega lá no meio, a Paulo Afonso é a que entra à esquerda. Tá. É uma avenida que vai, depois ela tem uma rotatória e ela segue aquela área ali, ela tá toda, era só calçamento, era coisa, né, aquela área um pouco mais para frente. E agora tá num asfalto assim muito bom, tá muito bom de andar lá. Então talvez foi, eu nem sei, mas talvez foi ou esse vereador É. ou teve uma forcinha dele. Então quer dizer, quando as pessoas colocam a força ali nas pessoas próximas, né, um vereador, um deputado que você realmente conheça, que você seja próximo, no prefeito, no governador, então você pode ter Um mais retorno. melhorias, né? Sabe que, olha, parte do porquê eu tô aqui, né? Porque eu me lancei, é justamente porque a gente, de fato, a gente fala muito do Lula, do Bolsonaro, da coisa do país, que assim, a gente não pode deixar, que é o nosso Sim, país, então é natural, a gente tem com que certeza. defender os valores e tal. Agora, a gente fica muito vidrado nisso. Isso. E esquece que a gente começa fazendo a diferença no pequeno, né? Então, qual é a minha área de influência? Qual é o David? Onde é que o David consegue influenciar? Em Uhum. Cidade Nova. Onde é que o Rafael consegue influenciar? Em Nova Parnamirim. Entendeu?
Então Uhum. eu percebi que o nosso trabalho na nossa comunidade era mais importante do que a nossa briga na política nacional. Exatamente. E aí isso me levou a ter a consciência de que, ó, se eu posso tentar me lançar a é, candidato a vereador. Uhum. Porque eu comecei a me preocupar mais com a minha comunidade, a cidade, o meu bairro onde eu moro, do que me preocupar com o debate nacional. Que, lógico, a gente não vai abandonar, mas assim, o meu foco, tanto é que sempre que eu me reúno com as pessoas, que eu visito, aliados e tal, eu falo o seguinte, olha, o meu foco nessa eleição não é polemizar, não é polarizar também, nem polemizar, Uhum. nem polarizar. Por quê? Porque eu não estou preocupado em debater pautas que não são muito relevantes a nível municipal. Então, por exemplo, vou Exatamente. falar sobre aborto. Bom, dentro do município, a legislação não vai mudar. Não vai mudar. Combate às drogas, enfim, o pessoal está fazendo umas leis municipais, mas assim, de toda forma, ainda assim, não é um debate muito relevante a nível municipal. Isso. A nível municipal, o que que é relevante? A educação básica, né? Uhum. A atenção básica da saúde, a mobilidade urbana. Quer dizer, a gente Uhum. tem tantos temas urgentes a nível municipal que a gente pegar uma campanha para vereador e ficar debatendo temas nacionais, eu acho que é uma perda de tempo. Então É. isso me faz, tanto me trouxe aqui, como me faz focar justamente uma campanha mais de união. Eu tenho, para você ter ideia, eu votei no Bolsonaro, lógico, eu sou do PL e sou de direita desde que eu me entendo por gente. Sim. Tem muita gente que foi nessa, tem muito oportunista aqui, né, agora. Isso. Mas assim, eu tenho amigos que tem uma amiga, pra você ter ideia, que ela tem uma bandeira do Lula em casa e ela disse que vai votar em mim. E eu não Uhum. pedi, né? Tem outros Sim. também, assim, lulista, petista declarado e não votar em mim. Mas por quê? Justamente porque meu foco não é polemizar aqui, querer falar mal do Lula e tal. Não. Tipo, eu tenho a minha opinião e eles sabem a minha opinião. Mas o foco nosso é o quê? É nossa cidade. Então a Exatamente. gente precisa e pode deixar essas diferenças de lado e focar no que a gente pode construir junto. Exatamente porque as pessoas, elas, elas devem estar preocupadas. Ah, eu vou votar nele aqui. Ah, talvez se ele seja direita, seja esquerda, sei lá o que e tal. Mas qual é a proposta que ele tem aqui? Será que essa proposta vale para mim? É como você disse, tem pautas que não vão mudar em nada para um vereador, Uhum. né? E como aquela pauta não vai mudar em nada e não é discussão de direita ou esquerda ou coisa assim, a pessoa pode chegar e dizer assim, não, eu quero um vereador que eu possa querer calçar a minha rua, tirar essa buraqueira daqui e eu possa ir atrás dele, que eu saiba quem é ele. É aquela coisa, começa com o conselho comunitário, né, no bairro, o líder do conselho comunitário que você esteja próximo, aquele líder pode ir atrás daquele vereador, o vereador pode ir atrás do prefeito, o prefeito para o governador, até chegar lá na presidência. Mas assim, a gente precisa começar de pé. E aí, outra coisa, vou aproveitar aqui, você estava falando aí sobre uns assuntos, que tem uma pergunta aqui, olha só, do Francisco Silva, Hum. né? O Francisco Silva, lá de Parnamirim, ele disse, quais são as principais propostas como pré-candidato a vereador de Parnamirim e sobre esporte, educação, saúde e segurança, essas quatro, né, quatro pilares aí. Então, quais são as principais propostas que você tem para Parnamirim e nessa linha aí de saúde, educação, esporte, Então, eu escolhi focar porque assim, você não consegue abraçar o mundo, né? tudo aí. Ainda mais como vereador. Mas eu Uhum. escolhi, para mim, tem três pautas que eu acho que são prioritárias. Na questão da saúde, Parnamirim hoje só tem uma UPA, né? Sim, todo mundo sabe qual é aquela Todo UPA. mundo sabe. E pior é que o povo de Nova Parnamirim não sabe, né? Porque é tão isolado assim, né? Que não sabe. Até porque para o pessoal de Nova Parnamirim chegar naquela UPA Nova ali, Esperança. é muito mais fácil de chegar a qualquer UPA de Natal. É, no Muito mais satélite. Só que perto, aí ele sabe? depende da boa vontade, porque com o comprovante de residência de Parnamirim, em tese, você não vai ser atendido. Sim, A me- E aí diz aí, você saiu de lá, foi bater no satélite, chega lá e diz que não vai ser atendido, aí você tem que bater em Nova Esperança. Se você tem carro, não é tão ruim. Agora diz aí, você depender de um ônibus, de um Uber, né? é verdade. Mas enfim, você pega, por exemplo, Mossoró, com uma população ligeiramente superior a Parnamirim, tem três UPA.
e a gente tem uma. E para piorar, o que que eu acho que isso é ainda mais essencial? Tem gente que acha que Nova Parnamirim, ninguém precisa de saúde pública. Não é verdade, né? Lógico que não é. Tem 90 mil pessoas naquela região. Você Precisa. achar que ninguém ali E, usa SUS é uma ilusão. e quem passa nas avenidas, vê os prédios e tudo mais, Uhum. não sabe que entrando naquelas ruas, Sim. você vê casas Para humildes. trás da Maria Lacerda, E ali isso, para você trás da tem Maria Lacerda ali, você vê casas humildes, você vê muita coisa ali que é o Parque das necessária. Árvores também, é um E bairro que tem Parque das Aves, que é quando você pega ao lado Olavo Montenegro, desce ali e pega o lado direito. direito ali, né? Isso. Então ali ainda não tem calçamento, é muita areia, muito mato E é muita gente e também. muita gente. Hoje em dia, e assim, eu conheço tudo isso porque eu faço Uber. Hum, E eu também já fui em todos esses lugares com amigos, assim, então eu conheço a Zona Norte, eu conheço Parnamirim, eu conheço São Gonçalo, eu conheço tudo que abrange aqui, Macaíba, tudo mais. Então, se eu trouxer um vereador de Macaíba, eu vou falar sobre as coisas de Macaíba. Se eu trouxer uma pessoa de Natal, lá da Zona Norte, tem até uma vereadora que está para vir. Na verdade, ela não é vereadora, pra ela cá. também é candidata, né? E aí a gente vai falar sobre a Zona Norte. Por quê? Porque eu ando em todos esses e vejo. Tem lugares que você pensa, não precisa não. Mas, na verdade, todos esses lugares precisam. Nova Parnamirim tem muitas pessoas que precisam, sim. Se tivesse uma UPA ali, ajudaria muito Hum. aquelas pessoas ali que Inclusive são outros bem bairros, humildes. tipo Emaús, Parque Industrial. Porque o agravante disso é o seguinte, é, Nova Parnamirim não tem um atendimento médico de urgência, nem público e nem privado. Então ninguém lá tem pra onde correr. Todo mundo tem que correr para Natal. Em Natal, na zona sul de Natal, só tem o satélite, né? Que é a UPA. Sim. Mas assim, para você ter uma urgência em Natal, se for público, tem que bater no Valfredo, né? Uhum. Ou na UPA de satélite. Se for privado, não sei, talvez ali na Unimed, né? Tem alguns outros. Mas assim, de toda forma, existe um apagão de atendimento de urgência médica na Zona Sul e Nova Parnamirim também. Então é um agregado ali de sei lá quantas mil pessoas que não tem. E aí as pessoas. Mas por que que eu acho que isso é uma proposta boa que dá para Uhum. se defender? Porque assim, é, eu fui procurar na legislação sobre a criação da UPA e tal. E eu vi que não era uma coisa muito difícil. Inclusive, pode pegar uma UBS, Uhum. que já existe lá, digamos, acho que tem, se não me engano, são três, em Nova Parnamirim. Ou pega de Emaús, por exemplo, e você adapta ela para fazer uma UPA. Então você não precisa Sim. você não precisa de um dinheiro astronômico, né? Construir um prédio, né? Equipar do zero. Não, você pode pegar uma OBS que já tem uma certa estrutura administrativa, pelo menos, Uhum. tem uma estrutura de pessoal lá. Você faz, lógico, vai ter que ter adaptação, porque aí tem internação, etc. E faz a UPA que, inclusive, recebe recursos federais para isso, não é só do município. Sim. Então, assim, eu acho que com uma força de vontade, um querer e organização, né? Porque dinheiro tem. Então, se Uhum. organizar, eu acho que dá para fazer. Então, para a área da saúde, essa é Isso. a minha. Mas a área do esporte ali, que ele até perguntou, talvez Sim, é do Clube porque Esporte. a gente conhece, ele tem filhos e tudo mais, né? Às vezes a preocupação é essa. Tem algo pensado voltado ao O que eu esporte? acho é o seguinte, a gente tem. Você anda pela cidade, é normal. Toda cidade tem áreas vazias, né? Uhum. Então, eu acho que o município pode construir praças. Uhum. Uhum. E dentro das praças você fazer Claro. quadra de esporte. Agora, qual é a minha ideia? Geralmente, quando o município constrói quadra, é, passa alguns meses e aí fica meio abandonado. Aí começa, Uhum. cresce mato, rachadura e fica daquele jeito. Então, o que que eu acho que é o melhor formato para esse tipo de obra? É uma parceria público-privada. Então, por exemplo, você constrói uma praça num Sim. local, numa área bem localizada, por exemplo, que eles estão construindo em Cidade Verde, estão fazendo uma, não sei como é que vai ser. Mas aí você na praça você pode botar restaurantes, lojas, né, lanchonetes. E Uhum. aí o aluguel que eles pagam e eles mesmos administram serve para manutenção daquela praça. Sim. Então essa é uma forma de você unir o dinheiro, ou seja, a prefeitura não precisa ficar reinvestindo para manter aquela praça,
e você tem mais movimento para todo mundo, porque aí você tem as quadras lá que podem ser geridas inclusive por um condomínio ali da, né? Então, Sim, eu acho que isso seria uma coisa boa para justamente para estimular, porque se você parar para pensar, a gente fala hoje em dia que porque o jovem não sai de casa, a criança não sai de casa. Mas a verdade é que tem para onde ir, não tem o que porque assim, fazer. a gente cresceu, a gente brincava na rua, mas não é todo bairro que dá para largar a criança na rua, né? Ou você, por exemplo, você mora na Maria Lacerda, é uma avenida movimentada, não dá para brincar na rua, né? Agora, também, outra coisa que você falou aí, que é interessante, é porque assim, a gente não deixa mais os nossos filhos andar na rua normalmente como a Uhum, gente andava quando criança. Por sim, quê? Porque até mesmo a criminalidade. A gente falou sobre segurança, ele falou sobre segurança aqui, sim. e e acho que é uma parte interessante é você pensar que nessas praças precisa ter um policiamento, né? E eu ouvi falar, nem sei se é verdade como é que é, a polícia municipal, Guarda a municipal. guarda municipal, e lá parece que é a mais bem paga daqui da região, É, né? a de Parnamirim ela tem uma estrutura até que boa. Uhum. E aí tem algum projeto assim para a segurança, ou como é que já está bom a segurança do Parnamirim? O que que você Bom, não tá, vê? né? Não, o que eu penso assim, porque aí você entra numa área mais complicada, né? Sim, Primeiro porque a questão de segurança não vê fronteira. Então, Parnamirim já tá do lado de Macaíba, tá do lado de São José, tá perto de Nísia, tá perto de Natal, então lógico que você ter uma política só para Parnamirim não é tão eficaz porque você depende, inclusive a Polícia Militar, que é a principal força nesse sentido, ela é estadual. Mas assim, também não acho que a gente tem que fugir do debate só porque é estadual, o governador é que se vire, né? sim, Mas o que eu acho é o seguinte, que a nível municipal pode ser feito é você criar é, políticas no sentido de mapas e áreas de identificar por que que ocorre a criminalidade naquela área específica. sim, Então, vamos dizer aqui, faz de conta que tem muita criminalidade na Everaldo Breves, no centro de sim, sim, Parnamirim. Digamos, estou chutando. sim, Então, você tentar mapear, por que acontece aqui? De onde é que vem? Para onde é que está indo? O que que se faz? É tráfico? Ou é trombadinha, né? Entendeu? Então, você sim, fazer esse mapeamento, e aí você pode trabalhar junto tanto da Guarda Municipal quanto da PM, porque a PM, assim, é um órgão estadual, mas eles estão totalmente dispostos a cooperar com a administração local, para poder, né? Lógico que é melhor para eles, todo mundo ganha. Se o município tem uma definição, uma determinação das causas do crime naquela região uhum, e o que fazer, eu acho que é assim é uma área que requer estudo para poder traçar as políticas públicas. Eu não acho que assim a gente pode traçar coisas do nada assim, até porque a responsabilidade da PM é do Estado, né? é. E o que eu acho é o seguinte, por exemplo, quando a gente junta aí, falando sobre esporte, aquelas praças e segurança, seria, por exemplo, eu ter naquelas praças pelo menos um posto policial, Isso com certeza. algo que sempre ali naquela praça tem alguém que vá, Então, até mesmo e para poder não ter ninguém aliciando tá de aberto, eu não noite e sei tudo se mais. já teve o concurso, acho que ainda não. Concurso para a Guarda Municipal de Parnamirim. Sim. Se não me falha a memória, eram 100 vagas. Na Então, assim, verdade, já teve? já teve, eu fui lá. Pronto, Eu então não tá fui acontecendo. fazer, eu fui no dia, levei alguns Sim, pronto. candidatos. Então, salvo engano, eram 100 vagas. Então, assim, vai ser um aporte considerável, eu acredito, né? Eu não sei quantos tem atualmente, mas você botar mais 100 guarda municipal na rua, eu acho que iria ajudar. Inclusive, por exemplo, a gente tem, que foi uma ideia que a gente pensou. É, lá em Cidade Verde, eu não sei se você prestar atenção, tem um posto policial que é na saída para Ponta Negra. Não sei, que é uma rota ali bem movimentada, né? O pessoal Pô, vem da Rota do Sol, vem sim, para Nova Parnamirim ou vai para Ponta Negra, cruza ali. Só que aquele posto policial, eu vejo ele mais fechado e sem ninguém do que com alguém. Então podia haver uma parceria. Tem a área, não tem? Já tá lá? sim. Podia a guarda municipal que vai entrar agora, eles podiam ficar lá, né? Sim, Podia ser sim. um posto de apoio. Agora, ultimamente eu tenho visto algumas viaturas mais da PM estacionadas lá no Uhum. bairro, e eu acho que algumas regiões estratégicas, então eu acho que tem ajudado pelo menos dá a impressão, né? Teria que analisar os dados. Eu não sei se é É, porque eu estou acompanhando mais, mas a impressão que eu tenho é que em Nova Parnamirim está tendo mais casos de homicídio, principalmente. Não sei
Se é porque eu tô vendo mais, né? A Mas gente às vezes vai dando vai abrindo mais a visão para essas coisas, assim, é, né? pode ser. Só um breve falado aqui sobre os nossos parceiros, né? Quero falar sobre a barbearia, o senhor Mota Barbearia, né? Quem tiver aí os interesses em falar, em fazer, cortar o cabelo, né? Aquele degradê, fazer aquela, deixar o cabelo na régua, tudo bem jeitinho, a barba também. Senhor Mota Barbearia, em Cidade Nova, na rua Laranjal, de frente à conhecida Igreja dos Mormons, que é a Igreja de Jesus Cristo, como vocês conhecem. E também, no mesmo local, tem aí a Luzia Mota, né? Também fazendo a fios e pele, né? Pessoas que estão perdendo cabelo, tá vindo aí fazendo tratamento e também preenchimento de barba, né? Quer dizer, então, ventosa, aquelas coisas de massagem e tudo mais. Então, toda essa área de estética, ela tem aí em Cidade Nova mesmo, de frente à igreja também dos Mormons, né? Que é a Igreja de Jesus Cristo. E aí pode participar, pode vir, né? Para poder fazer todo esse tratamento se quiser, para poder criar cabelo, barba e fazer massagens e todas essas coisas. E também não vamos esquecer da Unilife, né? Olha, café para emagrecer a partir de 6,50 aí, ó. Café para emagrecer. Tem aí também, ó, suplementos, né? Suplementos são sucos aí que vêm com 12 vitaminas e mais de vários minerais e tudo mais. Esse aqui ajuda, é um tipo detox, né? Desintoxica tudo mais. Então, a partir de 6,50 o sachê, e a pessoa pode fazer um tratamento aí também para poder perder de 2 a 5 quilos por mês, tirando o açúcar do sangue para as pessoas que são diabéticas também, né? Isso ajuda bastante. E eu queria falar com você sobre outras perguntas, né? Para a gente poder aproveitar as perguntas dos internautas, né? Dos nossos seguidores. E olha, a Priscila Bezerra, ela fez uma pergunta que é bem interessante, que a gente poderia ter feito até no início, mas agora também é interessante você falar. O que te levou a entrar na política? Então, eu acho que Você até já meio que já falou, respondi, né? mas, né? Mas o que me fez, eu acho que, primeiro, eu sempre ouvi muitas pessoas falando, ah, você devia se candidatar. Mas eu sempre achava que era uma coisa muito distante da minha Distante da. realidade. Pensava, poxa, eu sempre pensei, não, acho que eu daria certo nessa área, mas eu não sei como fazer, como é que você A entra gente nisso, né? sempre pensa, e era isso Né? exatamente que eu ia lhe perguntar. Como Daí fazer? depois a gente vai. Porque eu também sempre pensei, mas eu penso, eu quero lá ser. Às vezes a gente pensa, eu vou descansar, eu vou querer lá ser político, eu Bom, vou entrar nessa. como eu já falei meio como eu entrei, eu vou dizer como a pessoa faz para entrar. Então, quem quiser entrar, eu vou dar o migué. É o seguinte, a gente acha que as pessoas meio que chegaram lá porque aconteceu um evento muito grande. Alguém te chamou, Sim. ou sei lá, tinha um, você é de uma família e tal, que estava lá acompanhando, ou Uhum. você começou a trabalhar com alguém, e aí isso, uma coisa levou a outra, e pode ser, pode Hum, acontecer. Agora, se você não tem nada disso, o que que hum, eu digo? Você chega e começa a participar. E aí tem que ser um pouco sim, paciente, né? Então você chega, por exemplo, você se identifica com o Bolsonaro. sim. Então qual é o partido do Bolsonaro? É o PL, que é o maior partido da direita hoje. O que que você faz? Chega no PL da cidade, da tua cidade, e diz, eu quero me filiar. Pronto. Então, porque a gente tem, as pessoas têm um preconceito com a política partidária, né? As pessoas Uhum. querem debater, querem falar, mas chega na política partidária, não, para aí, talvez isso não seja para Sim, mim. Mas assim, se você realmente quer participar, não tem outra forma, porque esse é o formato do nosso sistema político brasileiro, é através da política partidária. Você não pode uhum. se candidatar a nada se não for através de um partido. Então, se você tem interesse, é a porta de entrada. Procura um partido, vai lá se filia. Aí o que acontece? O partido vai ter reuniões. Sim, Lógico, quando tá no ano de eleição, tem muito mais, né? sim, Porque aí sim. a coisa começa a aquecer de verdade. Mas, por exemplo, você tá visando 2000, a gente tá em 2028, digamos. Você quer se candidatar em 2028, porque agora já foi, né? Aham, O que que você faz? Se filia agora. Começa a participar, aí você vai começar a conhecer pessoas, aí você vai se inteirar mais como é que as coisas funcionam. E uhum. uma coisa boa também é que você vai perceber que as pessoas são pessoas normais, como a gente. Entendeu? Sim, Eles não têm nada demais.
Uhum. Inclusive, boa parte é pessoa totalmente despreparada, na verdade. Isso a gente vê, porque a gente vê que nossos gestores não são as pessoas mais iluminadas, né? Então, assim, se você tem uma boa noção do que fazer, se você tem uma boa intenção, né? Aham. Porque eu acho que tem que unir as duas coisas. Tem muita gente bem intencionada, mas que Entendi. não faz a mínima ideia. Então, pelo menos tenta entender o que que o legislativo faz se você quer se candidatar a vereador. Tenta entender a legislação brasileira de alguma forma, né? O que que É, você pode fazer para ajudar? E enquanto vai, porque você vai ter 4 anos se quiser se candidatar em 2028, né? sim. O que que você pode fazer até lá? Vai trabalhando na comunidade, a- a- cria um projeto ou una-se a um projeto. Por quê? Porque o político ele precisa de uma base eleitoral. Esse já é uma coisa que seja vista, Tipo, né? se você não for um Bolsonaro com celular e que todo mundo vai te ouvir, que você Aham. vai conseguir fazer uma campanha para um país inteiro, você vai precisar de uma base eleitoral. Sim. Ou seja, você vai precisar de pessoas que vão tanto comprar a tua causa como vão te ajudar a fazer, a pedir voto, fazer campanha. Então, sei lá, você é do sindicato, ou você, sei lá, é dos aposentados, ou você é dos Uber, por exemplo, né? Sim. Então você precisa criar essa rede, que é essa que vai ser a sua base eleitoral. Até porque a, que a gente fala, você falou, ser um Bolsonaro ou ser um Lula, tal. Quando a gente vai lá para Bolsonaro ou Lula, a gente tem que ver a história lá de Sim, trás. como Ele começo. passou, Lula começou de ele passou sindicalista. 27 anos aí sendo deputado e já na política de anos. Lula ele começou já lá desde Sindicalismo. sindicalismo. Então, quer dizer, eles tiveram história. Sim, Querendo ou não, os dois tiveram história, fizeram coisas e que chamou a atenção do país. Lula é, correu atrás, brigou, perdeu bastante até um dia ganhar e conseguir chegar em algum lugar. Bolsonaro também foi ali só nunca. galgando. Então, quer dizer, quando eles tiveram realmente a oportunidade de chegar onde chegaram, eles tiveram a grande história. Então, quer dizer, a gente ou qualquer pessoa que tenha, vamos dizer, interesse em fazer isso aí, queira mudar, como eu sempre falo, o mais importante é começar mudando aquele lugar ali onde Onde você você está. tá? Eu posso muito bem começar com um conselho, eu vou olhar ali, conselho comunitário, ou eu vou apoiar o conselho comunitário, ou eu vou me candidatar a presidente do E conselho. sabe o que mais, David? Eu Vamos lá. acho, e cada vez eu tô mais convicto disso, é que a gente realmente precisa de pessoas boas. Sim, Porque você olha, puxa, você olha ali, você olha a Câmara de Vereadores de Parnamirim, são poucos, assim, que realmente são assim, tipo, não, realmente fazem a diferença, ou estão fazendo. Porque assim, a gente que as pessoas acham que tudo se resume a roubar, né? Eu já falei. Não é sim, isso. E não é isso. E eu diria que esse não é o maior problema da política do Brasil. Não é roubar. É sim, incompetência. É pessoas sim, que estão lá para fazer politicagem. Poxa, o cara passa 4 anos. E sim, você apresenta o quê pro povo, entendeu? E às sim, vezes eu penso, ó, você podia ter passado metade do tempo fazendo politicagem, aliança, e não sei o quê, sim. e projeto de lei sem futuro, e eventos sem futuro, tudo bem. Agora, você podia ter passado 50% do tempo trabalhando para o eleitorado? Podia, não podia? Por que que você não Uhum. fez? Eu até me pergunto, o que que esse povo faz durante 4 anos? Parece que eles somem, eu acho que eles assim, ó, ganhei a eleição, viaja. Porque você não vê passando na rua. E falar em passar na rua, uma pessoa claro, independente de tudo aqui, eu sou uma pessoa que eu também tenho as minhas visões políticas e gosto de algumas pessoas, e uma pessoa que eu sigo bastante é a Stevenson, Sim, né? E ontem mesmo eu vi ele passando na rua e tal. Você vê uma pessoa normal, né? E não só passando na rua. Você vê que ele sempre está lá nas redes sociais mostrando o que que ele está fazendo, é, falando o valor que ele mandou para tal cidade, e aquela cidade ainda não aplicou aplicou. Olha, mandei não sei quantos para o milhões Estado, para. né? Mandei não sei quantos milhões para fazer tal coisa em tal lugar. Até agora ninguém me disse O nada. Stevenson é o oposto desse político que eu falei. Sim. Porque ele realmente trabalha, mas Aham. ele peca na parte da política mesmo. Sim, ele não gosta, é uma Né? coisa que Ele não cria muitos aliados e na ele política não, não ele dá para quer fazer sozinho. né? Mas aí também teve uma coisa que ele até disse, ele disse assim, olha, eu vou fazer política como vocês querem que eu faça.
Ele já disse que da Uhum. próxima vez ele vai fazer política do jeito que o pessoal quer que ele Aí faça. ele perdeu, né? Perdeu porque ele podia muito bem, vamos dizer, na época, claro, a gente sabe, ele é mais voltado para o lado da direita, então, se ele tivesse ali, ó, apertou a mão de Bolsonaro, Ou de Rogério, né? ou de Rogério, né, e daquele pessoal, e tivesse feito algo mais, talvez a gente tava salvo aí, Talvez a gente estaria vivendo outra realidade no vivendo estado. nossa realidade. Aí vamos aproveitar para outra pergunta bem importante, a Daiane Freitas, Hum. lá de Parnamirim também, né? Ela perguntou aqui qual a sua proposta de maior mudança para Parnamirim, né? Qual é a... Eu acho que assim, que é o que me trouxe, na verdade, é a questão da mobilidade urbana. O que Sim, que eu quero dizer com Parnamirim é uma cidade que você pega comparado com Natal, né? Parnamirim você não consegue andar, sim, porque é muito quebra-mola. E aí tem muita gente que vem e fala, não, mas a questão da segurança. Mas, gente, segurança não é só impedir os carros de andarem. uhum, Você tem, por exemplo, você tem a BR-101, os carros andam a 100, 120, não atropela ninguém. Por quê? sim, Porque ali é o lugar do carro. Então você não pode querer que, por exemplo, na Abel Cabral, que é um quebra-mola a cada 100 metros, o carro não ande. O carro sim, tem que andar. Então, para mim, a questão da mobilidade é mudar totalmente a malha viária de Parnamirim. Ou seja, deixar os carros andarem. E, lógico, junto a isso, é melhorar o sistema de transporte público. Que eu acho que assim, é uma. Eu andei muitos anos, agora eu tenho carro, mas eu andei muitos anos de ônibus, né? Eu sim. fiz 5 anos da faculdade andando de ônibus, então tô no meu lugar de fala, né? É, ainda pode. Assim, eu sei como é que é. Eu sei como é que é. E assim, eu acho uma falta de respeito com o povo em geral. É assim, é uma completa tapa na cara pra mim é o sistema de ônibus que a gente tem, tanto em Parnamirim quanto no Natal. Sim, Porque, poxa, é uma coisa que o povo depende muito, que as pessoas andam todos os dias. E aí você, por exemplo, você não tem um horário. É a coisa mais assim, pra mim é a coisa mais básica. Você tem um site e tem a hora que sai o ônibus. sim, com Que certeza. coisa básica E para eu poder me planejar. Eu e quero lá chegar, não tem. se eu quero chegar no trabalho às 8h30, eu vou pegar o ônibus qual horário? Não sei, vá pra parada e E boa fica sorte. esperando. Essa é a vida do potiguar, né? Da E eu pessoa. acho isso um escárnio. Eu acho Aham, assim uma falta de respeito, sabe? Que a pessoa depende do transporte público ou só porque é pobre e a pessoa não pode ter direito a ter um serviço de qualidade. Eu acho assim um absurdo. Então, para mim, uhum, essa é uma pauta urgente. E sim, eu acho que isso mudaria a Parnamirim. A gente ter respeito com a pessoa, quando tem um transporte. Porque assim, eu acho assim, ou o município te dá um transporte, ou ele cria uma malha viária maravilhosa para você andar com o carro, uhum, ou ele te dá a opção de andar com ônibus, né? sim. Você andar no ônibus. E o problema é que Parnamirim é uma cidade que está crescendo e tem um território pequeno. Tem ruas Uhum, estreitas, né? Não é que nem Natal tem ruas amplas. sim. Parnamirim não, são ruas estreitas. Até Abel Cabral E, é muito por né? cima de E os tudo, carros né? tudo parado. Isso. A Abel Cabral, na verdade, é uma via de só. É uma vai e uma vem, porque os outros são os carros estacionados e o povo fazendo retorno no meio. Olha, é um disparate. É verdade. E aí, eu acho que assim, isso iria mudar bastante. Pode ser que para muitas pessoas isso não seja urgência, né? Muitas pessoas pensam mais na questão de saúde e segurança, que Mas, seria a prioridade, né? Zero. mas na verdade, quando a gente fala de vereadores, é como você disse, a pauta que você consegue, você não consegue abraçar tudo. Então, a Exato. sua pauta principal são coisas que você consegue fazer ali. Uma UPA, ajudar um pouco na área da saúde, um pouco ali na educação, a mobilidade, que a gente vê muito isso aí, acaba muito com as pessoas que tem um carro, que tem uma moto, ou que anda de Demais. ônibus, porque eu estava tendo até aquele, acho que é Pedro Cardoso, aquele ator que está morando em Portugal, ele disse que, olha, que acho que é da grande família, né, aquele lá, É, o Agostinho e tudo sim, mais, Agostinho Carrara. ele dando uma entrevista, ele disse, olha, lá você tem o bem comum, e o bem comum é o quê? Você tem a saúde, todo mundo tem saúde, você não precisa gastar vai lá, você não precisa, você tem boas estradas, então você não precisa ter um bom carro para poder andar nas estradas Uhum. lá, então você não gasta com um bom carro, você não gasta com manutenção de carro, porque você tem boas estradas. Aí aqui não, aqui, meu amigo, é suspensão, é todo tipo de coisa, você sai toda hora uma oficina, toda hora um pneu furado, Olha, estourado, acidente, porque você vai desviar de um buraco,
Mas Dirigir à vale muito. noite É, é uma aventura, né? pois é. E com as chuvas, se a gente for falar, né, a gente passa muito mais tempo assim. Para finalizar aqui nas perguntas, eu tenho aqui o pergunta do Fábio Macedo, Hum. né? Fábio Macedo também lá de Parnamirim, ele diz, será que podemos colocar num plano de obras algo como skate park, como tem em Fortaleza, Então, como eu falei, a questão das daquelas praças? praças. Você pode sim, eu acho que dá para fazer todo tipo de empreendimento aí, porque assim, você imagina, você pega um condomínio, Sim. entra num condomínio aqui em Natal, pronto, aí parece que você está na Disney, né? Digamos assim, é tudo ajeitadinho, né? Não, você pensa que está no Cuidadinho. estado de você É, mora, quando eu entro ali no Bosque da Palmeira, pronto. no Alphaville, E não em precisa nem qualquer ser lugar. esse, pega um mais simples, até o Itamaraty, por exemplo, Itatiaia, Sim, é cuidado. E aí você bota o pé na rua, aí parece que pronto, é o apocalipse. é verdade. Aí você fica pensando, poxa, o pessoal dos condomínios que tem um orçamento limitado, né? Uhum. Consegue cuidar e fazer as coisas direitinho. Por que que da rua, por que que da porta para a rua é tão desajeitado? Por que que é tão caótico? Então Não, acho que se a gente pegar a iniciativa privada para administrar essas praças, que eu falei dessa parceria, né? No caso, a prefeitura constrói, sim. você tem quadras, inclusive pode ser fechado, cadeado, né? E eles lá administram. Você Tem, pode fazer coisa de skate, tem pode uma fazer praça na Zona pista. Norte que é fechada às vezes. Chega Pronto, na hora de fechar e fecha, acabou. exato. Inclusive em Porto Alegre, eles têm um parque principal lá, a Redenção, ela tem agora um fechado. Você tendo essas parcerias, ou seja, você coloca empresas lá, empreendimentos, restaurantes. Eu acho que mais restaurante é uma coisa que chama mais, né? Do que você ter loja à noite, acho que não casa muito. Ah, acho que Mas assim, aqueles você. food truck e tudo mais, né? Tem aquelas Exatamente. coisas assim. Ou seja, você juntando esses dois, você pega áreas públicas, ou seja, não precisa nem gastar com terreno, você não precisa, você não vai precisar comprar terreno, tem muita área vazia que é do poder público, ou sei lá, de repente é da União pode pedir uma doação, né? Isso, Não é possível. A prefeitura constrói as praças, só que num nível bom, tem umas praças que se constroem que é aquela, é o que eu é. digo. Quando faz coisa Fica para só. pobre, parece que tem que ser mal feito, né? Parece que Isso. não pode fazer coisa bem feita só porque é para pobre. E eu acho isso horrível. Então faz um negócio bem feito, uma estrutura bacana e, e pega o aluguel que as empresas pagariam e elas mesmas, entende? Elas fazem um condomínio e elas administram a praça. Ou seja, o poder público só constrói e todo o resto dá certo. É verdade. E, Rafael, para a gente finalizar, né, o nosso podcast de hoje, eu queria que você falasse um pouco sim, você já falou sobre suas propostas, sobre tudo, mas o que que você tem para falar sobre o eleitorado, né, de Parnamirim, as pessoas que estão ali pensando, por que que eu votaria no Hum. Rafael? O que que eu posso trazer aí, né, para essas pessoas uma confiança de votar realmente no Rafael para trazer alguma mudança, né, algo que a gente sonha em melhorar, né? Sim. Engraçado que eu tava pensando nisso hoje. Não sabia se eu tava, quem sabe, inconscientemente me preparando para Ah, responder. Mas olha, a primeira coisa que eu acho que quando você convive mais, que é aquela questão que eu falei, quando você passa a conviver mais, você veja, poxa, tem muita gente sim, despreparada, sim, né? Tem muita gente que não sabe o que vai fazer lá. Tem boas intenções, mas não necessariamente sabe o que vai se fazer. Então acho que assim, a primeiro lado digamos, a minha vida, a minha experiência, ela foi muito voltada para o lado público. Eu trabalhei, né, em órgãos públicos, trabalhei em sim, parte de licitação. sim, E eu entendo o que cabe ao vereador, a um legislativo. sim, E essa coisa de ficar criando lei sem futuro para dar nome para rua, para fazer homenagem da cidadão parnamirinense para fulano, entende? Essa não é a principal função. Então, eu sim, me coloco como uma pessoa disposta a fiscalizar as obras, né? Fiscalizar o orçamento público. Porque eu não vejo ninguém fazendo isso. Você sim, tem qualquer obra que você vai olhar em Parnamirim, você vê que tem algum problema ali na execução da obra. sim, Então, não era para ter sido recebido, não era para ter sido pago uma obra daquele jeito. E o que está faltando aí? Está faltando fiscalização. E quem é o grande fiscal?
Lógico que cada secretaria tem o fiscal dos contratos, né, do que eles fazem. Agora, Sim, quem é o grande fiscal do município? É o Poder Legislativo, é a Câmara de Vereadores. é, Então, se essas coisas estão passando batido, é porque está faltando a gente ter vereadores que realmente representem esses interesses do povo. Porque tem muitos interesses representados lá dentro. Mas eu acho que o sim, interesse do povo maior, que é o quê? Ter o seu dinheiro bem cuidado, às vezes está ficando de lado. Eu acho que é isso que tá. E eu não tô assim, não é uma acusação A, sim, B, C, não. É como o sistema todo funciona. Tem muita gente que ganha licitação, muitos interesses ali, e aí acaba, deixa por isso mesmo. Eu acho que não pode mais ser assim. A gente está em 2024, na era da informação. isso. E no final as obras ficam ali muitas vezes mal feitas, e aí você faz aquela obra, o político faz aquela obra ali, daqui a pouco já tem que reparar ela, e daqui a pouco, Exato. quer dizer, Gasta. fica gastando várias vezes, e é o que acaba passando para a gente a ideia de que pegou ali, pegou 1 milhão, gastou só 100 mil, ficou com 900. Entende? Que é, É o que, é o esse é o que, grande ralo. é o que a gente fica, ou então pegou aquele dinheiro e ficou girando, 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 É fazendo várias vezes, em isso. vez de concentrar e fazer uma coisa boa para ficar, Exato. E aí você tem, ter pô, durabilidade. você tem Ministério Público, você tem Polícia Civil, você tem os fiscais, que é o poder legislativo, e ninguém vê. Pois você tem a Abel Cabral, que é uma avenida que claramente aquela obra foi uma tragédia total. Pô, Entendi. não tem um promotor de justiça que passa naquela rua ali para que vê que isso aqui tá errado, né? Sim, com Você vê que, certeza. poxa, cadê? Cadê essas pessoas, né? Isso. Então eu me proponho a ser essa pessoa. O problema ali é que, pelo que eu sei, tanto na Abel Cabral como em várias outras avenidas, tanto em Parnamirim como em Natal, é que a KR ela abre o buraco, E outra empresa fecha. aí ela vem outra empresa fechando o buraco, só que eles fecham de qualquer jeito, Sim. né? Eles cortam ali aquela rua, e depois que eles cortam aquela rua e vai toda cortada ali, Não, e o pior é aí, que quando eles vão fechar, a rua já tá destruída. isso, Porque os carros ficam aí passando. fica passando, e aí parece que fica 50 quebra-mola um seguido do outro, porque bota aquela massa por cima e Aquilo, fica tudo, ou é baixo ou é alto, né? não, Nunca é do mesmo nível mas da a Abel pista. Cabral, eu Aí acho quando que você assim, passa, fica a cabeça. Abel Cabral é serviço de profissional para fazer o estrago que eles fizeram, não é qualquer um. É Ali foi o verdade. cara, era profissional. É verdade. Rafael, obrigado por aceitar o convite, Obrigado por me por vir. convidar. E a gente espera aí realmente dar uma mudança, né? Aos poucos, devagar, fazendo aquele trabalho de formiguinha e o trabalho inicial, né, na verdade, na cidade de Parnamirim, trazendo aí para o pessoal, agora você, na verdade, que é dali da área de Nova Parnamirim, Cidade Verde, trazer uma melhoria para aquele pessoal ali, ser representante daquele pessoal ali, né? Como você disse, tem uma representatividade É. do pessoal mais Mas próximo, fazer pela né? cidade E toda, né? com certeza. E aí você acaba abrangendo melhor ali para esse pessoal que precisa, né? Quem sabe trazer uma roupa, quem sabe trazer uma quadra de esporte, quem sabe ajudar na segurança e na mobilidade também. É o que a gente espera. Obrigado Obrigado a e você. até a próxima. Qualquer coisa a gente vê outro dia, né? Pode deixar quando se eleito for, aí eu A vou ter que gente volta voltar, para né? saber aí, para saber o que que aconteceu. Exatamente. Pessoal,